Olá, pessoal! Estamos aqui novamente hoje para falarmos sobre anemia. Como o assunto é longo e eu nem pretendo esgotar todo o assunto aqui, eu dividi essa aula em 3 partes, para não ficarem vídeos muito longos, para que todo mundo possa assistir de uma forma fracionada e aos poucos discutindo esse tema que é tão frequente e tão abrangente na pediatria. E aí, não vou perder meu tempo, vamos começar, e para facilitar a discussão, eu vou começar falando de casos clínicos. Então, nosso primeiro caso clínico é de uma lactente do sexo feminino, de 3 meses de idade, que está em consulta ambulatorial de rotina. Desde a última consulta, ela apresentou quadro de febre, de até 38,5, tosse, coriza e desconforto respiratório progressivo. Procurou pronto atendimento no terceiro dia de sintomas, foi feito diagnóstico de bronquiolite, precisou ficar internada por 3 dias em enfermaria, com catéter nasal simples de oxigênio. A pesquisa viral foi positiva para o vírus sincicial respiratório. Ou seja, foi uma bronquiolite, pelo vírus mais típico, que ficou 3 dias internada em enfermaria, e a alta hospitalar dela foi há 10 dias atrás. É uma criança prematura, de 34 semanas e 2 dias, com peso de nascimento de 2,135, então foi baixo peso, mais adequado para a idade gestacional. Ficou 6 dias internado no nascimento para fototerapia e ganho de peso. O teste de pezinho dela, vou falar especificamente das hemoglobinopatias aqui, veio com padrão FA. A mãe refere vacinação em dia, é uma criança que está em seio materno exclusivo e que faz uso diário de vitamina A e D, 2 gotas. No exame clínico, ela está em bom estado geral, está descorada uma cruz em 4, está hidratada, cianótica, nictérica, febril e eupineica. A fontanela está normal, está ativa, tem bom tônus, não tem alterações na hora na otoscopia. A ausculta pulmonar não tem nenhuma alteração, ela está eupineica, saturando bem em ar ambiente. A parte cardíaca não tem nenhum sopro, tem uma frequência cardíaca de 124. Em relação ao abdômen, ela tem um fígado a 1 centímetro do rebordo e o baço não é nem percutível nem palpável. A perfusão é boa, o tempo de enchimento capilar é de 2 segundos e não tem nenhuma lesão. E o peso e a estatura dela estão no Z-score mais 1, de acordo com a idade gestacional corrigida e de acordo com a idade da criança, ou seja, ambos em valores adequados. O que acontece? A mãe se mostra incomodada durante a consulta, porque ela fala que foram colhidos alguns exames da internação e que foi constatada uma anemia. E aí ela fala que durante a internação a equipe perguntou para ela se a criança estava tomando os ferroso em casa. A mãe falou que não, porque você nunca tinha orientado, e questionou a equipe de saúde se ela deveria estar recebendo. E aí o que aconteceu é que depois desse questionamento ela notou que a equipe se esquivou da pergunta e falou que ela tinha que resolver isso na consulta de rotina, e ela está aqui hoje, na consulta de rotina, para tentar esclarecer isso. E aí ela trouxe o seguinte exame da internação, que é esse. Então, um hemograma aqui que tem um HB de 8,6, que é essa anemia que falaram para ela, com 25,4% de hematócrito, um VCM de 74,5, o HCM de 25,2, o CHCM de 33,9 e o RDW de 13,5. Tem 9.000 leucócitos, que está normal, um predomínio linfomono, provavelmente por causa da infecção viral. Lembrar que ela colheu esse hemograma durante a bronquiolite, e plaquetas de 673.000, uma plaquetose associada. E aí, eu fiz para vocês já previamente, espero que vocês já tenham visto no pré-teste e respondido, mas só para a gente retomar, 3 perguntas sobre esse caso. A primeira pergunta é, baseado na hipótese diagnóstica mais provável, qual que é a conduta indicada? Que é indicar a coleta de novo hemograma, dosagem de ferro, ferritina, saturação de transferrina e capacidade de ligação de ferro. Repetir hemograma com contagem de reticulócitos e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Iniciar tratamento empírico com sulfato ferroso em dose terapêutica e coleta de exames de controle em 1 mês. Colher ferritina sérica, novo hemograma e decidir sobre a necessidade de ferro profilático ou terapêutico baseado no resultado desses exames. Ou então dosar bilirrubina, lactato desidrogenase, né, que é o DHL, G6PD e eletroforese de hemoglobina. E aí eu queria que vocês tivessem já escolhido uma dessas alternativas. Quem não fez pode pensar isso agora. Outra pergunta que eu fiz era sobre a preocupação da mãe em relação ao sulfato ferroso, que, baseado nos dados clínicos que foram fornecidos nas recomendações mais recentes da SBP, o que era o correto de fazer? Que a criança, sim, deveria estar recebendo sulfato ferroso profilático desde os 30 dias de vida, na dose de 2 mg quilo dia, que ela deve iniciar o sulfato ferroso profilático nesse momento, agora que ela está com 3 meses, está no momento certo de iniciar,
na dose de 1 mg/kg, que ela só deverá iniciar o citrato ferroso aos 6 meses de vida, também na dose de 1 mg/kg, e que ela deve iniciar o citrato ferroso nesse momento, mas na dose de 3 a 6 mg/kg, ou que ela já deveria estar recebendo citrato ferroso desde os 2 meses de vida, na dose de 2 mg/kg. E a última pergunta que eu coloquei era sobre o resultado da triagem de hemoglobinopatias dessa paciente, que veio o resultado FA. O que isso significa? Que ela tem anemia falciforme, por isso FA, mas que a anemia não é decorrente disso, pois se expressa após os 6 meses de idade, que ela é portadora de traço falciforme, que não justificaria a anemia atual, sendo indicado apenas o aconselhamento genético, que ela tem resultado normal, esperado para a idade, sem nenhuma preocupação sobre esse achado, ou que ela é portadora de anemia falciforme, que é uma das causas que agrava a anemia que foi encontrada nesse caso, ou que ela tem talassemia alfa, o que justifica a microcitose encontrada no hemograma e que não se corrigirá mesmo com a reposição de ferro, porque a microcitose é por causa da talassemia alfa. Então, eram essas 3 perguntas que eu vou tentar, ao longo dessa discussão, gerar o substrato aí para a gente responder. Então, primeira coisa, o que é anemia? Eu considero anemia, então, quando eu tenho redução do número de eritrócitos ou do teor de hemoglobina contida neles. Em geral, a gente usa, na maior parte das vezes, o teor de hemoglobina, a gente usa o valor de hemoglobina para dizer se alguém tem anemia ou não. E aí a gente vai considerar anemia quando está 2 desvios padrão abaixo ou esperado em relação a sexo, idade, gestação e altitude, né? Aqui tem um gráfico aqui que eu coloquei do UpToDate, que coloca em valor médios de HT e de HB, e o pontilhado é os 2 desvios padrões para baixo, que é o quando eu vou considerar anemia. E aí a primeira coisa que a gente já consegue notar é que esses valores de corte realmente vão variando muito em relação à idade da criança, né? É importante, então, quando eu estou avaliando a anemia, levar em consideração as características do paciente, qual é a idade dele, porque varia de acordo com a idade, o sexo, a raça e a altitude que esse paciente está. Por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, e a tabela é essa, eu considero anemia para crianças entre 6 meses e 5 anos, quando o HB está menor que 11, porque o normal tem que estar maior ou igual a 11. Então, deu 10,9 para baixo, já é anemia. Entre 6 meses e 11 anos, o corte é 11,5, é normal a partir de 11,5. De 12 a 14 anos, o corte é 12. E aí depois, a partir de 15 anos, vai variar. Em mulheres não grávidas, o corte é 12. Em mulheres grávidas, o corte é 11. E em homens, o corte é 13. E aí eles fazem a divisão entre o que seria considerado uma anemia leve, uma anemia moderada e uma anemia grave, tá? Importante destacar que esses valores de corte, teoricamente, são a nível do mar. A gente acaba não tendo tabelas, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de acordo com a altitude que o paciente está, porque a gente sabe que o valor de HB vai variar com a altitude também, tá? Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que esses valores de corte são relativamente fáceis, né, da gente lembrar, né? 6 meses a 5 anos, 11. 6 a 11 anos, 11,5. E 12 a 14 anos, 12. Mas a primeira pergunta que gera dúvida quando olha uma tabela como essa é: e abaixo de 6? Né? Abaixo de 6 meses de idade não tem anemia? Né? Que acaba acontecendo o seguinte: não é que não tem anemia, é que a variação é muito maior. Né? Um recém-nascido de termo, por exemplo, ao nascimento, tem um HB em média ao redor de 18. Tanto é que a gente já vai considerar anemia um HB abaixo de 15. E aí pode ver que depois, semana a semana, ou depois, mês a mês, esses valores de corte vão mudando. Essa tabela eu retirei do Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Do UpToDate, eles ainda fazem uma distinção entre brancos e negros em relação aos valores de HB, porque a gente sabe que também tem diferenças em relação à raça do paciente. Mas o que é importante a gente entender? Que lá no período intraútero, né, a criança nasce com HB muito alto, que foi isso que eu falei, a média é de 18, o valor de corte, o mínimo é de 15, abaixo de 15 eu já considero anemia para um recém-nascido. E por que o HB nasce tão alto? Porque, na verdade, eu tenho uma pressão parcial de oxigênio baixa. A gente tem que lembrar que o oxigênio que chega para o feto é o oxigênio que sobra da circulação da mãe.
né? Não é o feto que está respirando diretamente, é a mãe que está respirando, obtendo oxigênio, mas esse oxigênio tem que percorrer um caminho até chegar no feto, né? E aí, toda vez que eu tenho uma FiO2 baixa, isso faz com que eu estimule a eritropoese e aumente a minha produção de hemoglobina, né? O que acontece aqui é a mesma situação, por exemplo, que eu tenho alguém que tem DPOC, que aí a pessoa fuma muito, acaba tendo um pulmão que não consegue fazer uma troca gasosa adequada, e por isso acaba tendo o HB mais alto, né? Se a gente colhe o HB de alguém que tem DPOC, isso acaba acontecendo. Ou então das pessoas que moram em grandes altitudes, que foi aquilo que eu estava falando antes. Na verdade, a gente não tem valores de corte de acordo com a altitude que a gente mora, mas a gente sabe, por exemplo, que alguém que mora lá em La Paz, na Bolívia, tem um HB mais alto do que alguém que mora em São Paulo. E alguém que mora em São Paulo tem um HB mais alto do que alguém que mora em Santos, por exemplo, ao nível do mar. Aqueles valores que eu coloquei ali da Organização Mundial de Saúde são valores de normalidade considerando o nível do mar, né? Mas a gente tem que lembrar que conforme vai subindo a altitude, vai diminuindo a pressão parcial de oxigênio, e isso tem que ser um estímulo para a eritropoese, para o aumento da produção de hemoglobina. Que eu tenho que lembrar que o organismo ele é inteligente no seguinte ponto: a partir do momento que falta oxigênio, eu vou lá e capricho mais no meu transportador. Eu aumento a quantidade do meu transportador. E é isso que acontece no período intraútero, e por isso que nasce com HB tão alto. E aí tem um outro detalhe importante, que é uma adaptação que o organismo precisa ter, é que o predomínio de hemoglobinas dessas hemácias é da hemoglobina fetal, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias gama ligadas ao grupo M. E por que tem que ser hemoglobina fetal? Porque a gente tem que lembrar, como eu já te disse, que o oxigênio chega no feto através da mãe. E aí eu preciso ter uma hemoglobina com maior afinidade pelo oxigênio para roubar o oxigênio da hemoglobina materna e poder distribuir oxigênio para os tecidos do feto. Então, essa hemoglobina diferente é uma necessidade do período intraútero para poder ter uma competição, sair em vantagem em relação à hemoglobina materna, né? E aí o que acontece? A criança nasce, a gente corta o cordão e ela começa a respirar, começa a chorar. E aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma situação onde subitamente a minha pressão parcial de oxigênio sobe. Sobe porque o pulmão começou a funcionar. E a partir do momento que sobe, eu já tenho um HB muito alto, previamente, eu já nasci com aquele HB de 18, de repente a minha oxigenação subiu abruptamente, o que acaba acontecendo é que minha eritropoese despenca. Eu não tenho por que ficar produzindo mais hemoglobina a partir do momento que eu estou numa situação onde o meu HB já está muito alto e minha oferta de oxigênio subitamente aumentou muito. E aí o que acaba acontecendo também, que eu tenho que lembrar, é que aí nesse momento eu começo, né, a produção principal, não que eu já não tenha intraútero, mas não é a mais importante, da hemoglobina A, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta ligadas ao grupo E, né? A gente tem que lembrar que no período intraútero, essa imagem aqui é interessante, para a gente lembrar que fígado e baço são os principais produtores de hemoglobina no período intraútero, e eles vão produzir, então, tanto as cadeias alfa quanto as cadeias gama, que vão ser responsáveis pela formação da hemácia, da hemoglobina fetal. Quando nasce, a medula óssea passa a ser o principal produtor, continua produzindo muita hemoglobina, muita cadeia alfa, mas passa a produzir mais cadeia beta para formar as hemoglobinas A. E aí a gente atinge em algum momento essa situação aqui do adulto, onde eu tenho em geral de 96% a 98% da hemoglobina A, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, de 2% a 4% da hemoglobina A2, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias delta, né? Esse é o símbolo do delta minúsculo, e a fetal, que é de 0% a 1%, que é formado por duas cadeias alfa e duas cadeias gama. Eu falei que depois de algum tempo, porque demora um certo tempo. E quanto que é esse tempo que demora? Na verdade, esse tempo depende da meia-vida. A meia-vida das hemácias que contém hemoglobina fetal é de 70 a 90 dias, diferente da meia-vida das hemácias que contém hemoglobina A, que tem uma meia-vida de 120 dias. Então, o que acaba acontecendo é que
eu tenho um HB alto, mas às custas de hemoglobina fetal. Depois de 70, 90 dias, que é mais ou menos aqui com 2, 3 meses, o que ocorreu foi uma queda significativa, porque foi o momento onde chegou na meia-vida dessas hemácias que eu já trazia desde o período fetal. E aí, quando o HB fica baixo, aumenta de novo o estímulo para a minha eritropoese, e aí eu volto a aumentar esses valores até chegar numa estabilidade onde eu vou ter lá os meus valores de corte de acordo com a idade que eu coloquei lá no gráfico da OMS, né? Então, esse momento onde o HB nasce alto, nasce com HB muito alto, de repente fica muito baixo, é o período da chamada anemia fisiológica. Quando a gente fala, então, de anemia fisiológica do lactente, ela é secundária à destruição da hemoglobina fetal. E ela tem uma meia-vida de 70 a 90 dias, por isso que ocorre entre 70 e 90 dias de vida. Ela vai ocorrer em todas as crianças e vai ocorrer de forma mais intensa nos prematuros, porque os estoques de hemoglobina são mais baixos ao nascimento quando tem uma criança prematura. E aí já dá para entender, em relação ao nosso caso, que uma das principais causas desse HB estar baixo era o período de anemia fisiológica. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente for ver, e eu de propósito não coloquei os valores de referência no começo, né? Eu coloquei só o valor cheio ali do resultado do exame, o HB veio 8,6, mas o valor de corte da idade é 9. Eu vou considerar anemia, aqui está a tabela que eu tinha colocado do tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, os dois desvios padrões para baixo, para alguém de 2 meses, né? Lembrar que a criança está com 3, mas tinha colhido exames 10 dias antes. O valor de corte é de 9. Então, 8,6 para 9 está 0,4 abaixo do esperado. Mas só que aí a gente tem que pensar, colhi esse hemograma de uma criança que estava na anemia fisiológica, estava doente no momento do exame, porque estava com bronquiolite, e ainda foi prematura. Será que 8,6 é tão alterado assim? Muito provavelmente 8,6 aí é uma variação aí da normalidade. Não é nada que chame tanta atenção. Quando a gente vê o valor solto, parece um valor muito, muito baixo. Quando a gente olha o contexto como um todo, nem é tão baixo assim, né? Então, abaixo de 3 meses de idade, eu tenho o fenômeno da anemia fisiológica. A partir dos 3 meses que eu começo a ter minha recuperação. Eu vou sempre me preocupar em algumas situações. Toda vez que eu tenho HB menor que 13,5 no primeiro mês de vida, porque no primeiro mês de vida ainda é para estar com HB muito alto, às vezes é um indício que hemolizou muito, que teve algum outro problema. Anemia com um HB menor que 9, lembrar que o limite inferior ali com 2, 3 meses é 9. O nosso paciente estava 8,6, mas estava muito perto desse limite. Crianças que têm anemia nessa idade com sinais de hemólise, né, para a gente tentar ver o que está acontecendo. E quem é sintomático dessa anemia, porque a anemia fisiológica não vai estar sintoma. Né? Não é para a criança ter prostração, sucção débil, irritabilidade, nada disso. É uma criança que está bem. O valor do HB está baixo, mas ela está bem. Tá? Lógico, eu estou falando aqui do valor do HB, mas é importante a gente entender, né, no começo até citei tudo, o que significam essas outras alterações que eu tenho além do HB. Dá para ver que o HT também estava baixo, que o VCM estava baixo, o HCM estava baixo. Então, tudo isso está abaixo em relação ao esperado para a idade. Mas qual o significado clínico disso? E aí, só para a gente revisar, o que significa cada uma das coisas, então? O HT, o hematócrito, é a porcentagem ocupada pelos eritrócitos no volume de sangue total. Quando eu tenho sangue, o que acontece? Uma parte dele é o plasma, uma parte pequena, que é a camada leucoplaquetária, que ocupa um volume muito baixo, e o restante que sobra é o hematócrito. Então, o hematócrito é a porcentagem que ocupa em relação à série vermelha, em relação ao sangue total. Seria, então, eu tenho uma porcentagem que é o plasma, uma porcentagem que é a leucoplaqueta e uma porcentagem que são as hemácias. Acaba sendo um parâmetro que fica reduzido se eu tenho anemia ou se eu tenho hemorragia, porque eu acabo perdendo muito dessa série vermelha e acabo reduzindo essa porcentagem. E acaba sendo aumentado nas situações de polistemia, né? Às vezes eu tenho crianças, né, que nascem lá policitêmicas,
ou situações como, por exemplo, eu já tinha citado antes, o DPOC, que estimula muito a produção da série vermelha e acaba aumentando esse hematócrito por consequência. O VCM é o volume corpuscular médio, é o tamanho médio das hemácias que eu tenho. E aí, através do VCM, eu consigo dividir as anemias em anemias microcíticas, em anemias normocíticas e em anemias macrocíticas. Vocês já vão entender ao longo da discussão, mas eu diria que o VCM, para a investigação de uma anemia, é o segundo principal marcador depois do HB. Depois do valor de hemoglobina, o próximo principal marcador é o VCM. A gente, inclusive, divide a investigação de acordo com o valor do VCM. Tanto é que essa primeira aula, essa primeira parte, eu chamei aí de abordagem inicial das anemias microcíticas. Então, é baseado aí no VCM. A gente tinha um paciente, no nosso caso, aí com uma microcitose. E aí, se eu quiser saber o valor do VCM é o hematócrito vezes 100, dividido pelo número de hemácias, que é aquela primeira linha lá do hemograma que todo mundo pula, mas só que são os dois primeiros números sem a vírgula. Eu pulo uma casa decimal para colocar isso no denominador. E aí eu vou ter o valor do VCM. O HCM é hemoglobina corpuscular média. Então, o que é isso? É a quantidade de hemoglobina que eu tenho dentro da hemácia. É o quanto que essas hemácias estão coradas. Né? Então, a gente acaba falando de hipocrômica, hipercrômica, baseado no HCM. Né? Então, uma das formas de representar, que é um peso, é o peso médio, então, da hemoglobina nos eritrócitos. E aí, para calcular também, é o número de hemoglobinas vezes 100, dividido pelo número de hemácias, pulando uma casa decimal, colocando a vírgula uma casa para trás. Né? É um parâmetro que varia de acordo com outros fatores. Se eu tenho leucocitose, isso altera o meu HCM, se eu tenho hemólise, se eu uso heparina, enfim, tudo isso altera. E acaba sendo reduzido nas anemias microcíticas e aumentadas nas macrocíticas. Normalmente, quando a gente tem anemia microcítica, ela costuma ser hipocrômica também, e quando a gente tem anemia macrocítica, ela costuma ser hipercrômica também. O CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, a concentração de hemoglobina na média dos eritrócitos. É a divisão da hemoglobina pelo hematócrito vezes 100. Também varia junto, em geral, com a microcitose ou macrocitose, assim como o HCM. E o RDW é a amplitude de distribuição dos eritrócitos. Aqui eu tenho uma imagem do lado que acho que é mais fácil entender do ponto de vista visual do que tentar explicar. Eu tenho, por exemplo, aqui uma situação onde eu tenho um RDW baixo. Por quê? Porque as hemácias estão muito parecidas de tamanho entre si. Aqui eu teria uma situação onde eu tenho RDW alto. Por quê? Porque as hemácias estão muito diferentes entre si. Né? O normal costuma ser de 11,5 a 14,5. Acima de 14,5, eu tenho a chamada anisocitose, que eu tenho uma diferença muito grande entre o tamanho das hemácias. Acaba sendo um parâmetro que ajuda a diferenciar anemia ferropriva de anemia de doença crônica ou de talassemia. Por quê? Porque na ferropenia, em geral, eu tenho RDW aumentado, eu tenho anisocitose, e na doença crônica e na talassemia, em geral, eu tenho RDW normal, eu não tenho anisocitose. Então, se a gente fosse tentar transformar tudo que eu falei em imagem, vamos supor, então, que essas ovais aqui, esses círculos maiores, são as hemácias, e as bolinhas dentro são as hemoglobinas. Quando eu pergunto qual é o tamanho médio dos círculos, né, desses círculos maiores, eu estou procurando o volume corpuscular médio. Quando eu pergunto qual é o número médio de esferas que eu tenho dentro desses círculos, eu estou calculando a hemoglobina corpuscular média, né? Que seria alto, por exemplo, nesse e baixo nesse. Quando eu pergunto se esses círculos estão muito cheios ou muito vazios, eu estou perguntando, então, a concentração de hemoglobina corpuscular média. E quando eu pergunto se esses círculos têm tamanhos muito parecidos ou muito diferentes, eu estou vendo o RDW, eu estou vendo o índice de anisocitose. Então, é assim que a gente vai acabar interpretando o resultado do hemograma. Então, voltando aqui para o nosso paciente, nós estamos frente, então, a uma anemia, que é uma anemia que ela é microcítica, porque tem um VCM baixo, ela é hipocrômica, porque tem um HCM baixo.
e ela não tem anisocitose, porque ela tem um RDW de 13,5%, é um RDW normal para a idade. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar aqui em ferropenia, já não faria tanto sentido, porque na ferropenia eu teria um RDW alargado. Então, o que acontece? Tem uma anemia microcítica que eu estou desejando investigar. É uma anemia que eu vi lá que o HB está baixo e o VCM também está baixo. O que eu devo levar em consideração? Primeira coisa, se a anemia é leve ou não, e se a história clínica e os exames hematimétricos são compatíveis com a deficiência de ferro. E por que eu já pergunto isso? Porque a causa mais frequente de microcitose na pediatria é anemia ferropriva. Então, pensando nesse sentido, o que eu tenho que ver? Se é compatível ou não com deficiência de ferro. E aí vamos pensar no nosso caso. A história clínica é compatível com deficiência de ferro? Se a gente for ver, existem vários fatores, são fatores aqui que eu tirei do consenso da SBP, que são fatores que favorecem a ocorrência de anemia ferropriva na pediatria. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que nasceu com baixa reserva materna, seja porque a mãe teve múltiplas gestações com intervalos pequenos entre elas, a dieta materna deficiente em ferro, a mãe teve perdas sanguíneas e não usou ferro na gestação e na lactação, isso aumenta o risco de anemia ferropriva da criança. Assim como tem situações de diminuição do fornecimento de ferro para a criança, seja porque eu tive um clampeamento precoce do cordão umbilical, porque eu tive um aleitamento materno que se prolongou além dos 6 meses sendo exclusivo. Uma coisa importante é que a gente sabe que o aleitamento é um ponto importante para evitar ferropenia, mas depois de 6 meses eu preciso de alimentação complementar. Se eu mantenho só com seio materno exclusivo, começa a faltar quantidade de ferro para a gente pensar na necessidade da criança. Você tem alimentação complementar com alimentos pobres em ferro ou com baixa biodisponibilidade, se eu tenho excesso de consumo de leite de vaca ou consumo de leite de vaca antes de 1 ano de idade, se eu tenho consumo de fórmula infantil com baixo teor de ferro ou com quantidade insuficiente de ferro, dietas vegetarianas sem orientação de médico ou de nutricionista, ausência ou baixa adesão à suplementação profilática de ferro, quando recomendada, são todas situações que aumentam o risco de ferropenia. Aumento da demanda metabólica, então, prematuridade, baixo peso ao nascer, opa, o nosso paciente já tem isso. Lactentes em crescimento rápido, que tem uma velocidade de crescimento acima do percentil 90, meninas com grandes perdas menstruais, atletas de competição, são todas situações onde também tem risco de ferropenia. Perda sanguínea, seja ela traumática, cirúrgica, hemorragias gastrointestinais, por diversos motivos, como listados aqui, hemorragia ginecológica, hemorragia urológica, hemorragia pulmonar, discrasia sanguínea, malária, são todas situações que também favorecem. E, por último, má absorção de ferro, seja por síndrome de má absorção, por gastrite atrófica, cirurgia bariátrica, redução da acidez gástrica por uso de inibidor de bomba, tudo isso também favorece a ocorrência de anemia. Então, se a gente for olhar para esse paciente, um dos fatores de cara que a gente pode pensar que ele tem um risco maior de ter ferropenia é a prematuridade e baixo peso ao nascer, que eu falei lá que ele nasceu de 34 semanas e nasceu pesando 2,1 kg. E aí o que acontece? Atualmente, eu vou falar isso na próxima parte com mais detalhes, eles levam em consideração essa história clínica para quando iniciar o ferro, né? E aí o que acaba acontecendo, pelo guideline mais recente da SBP, é, se eu encontro fatores de risco, eu já começo o ferro com 90 dias de vida, se eu não encontro nenhum fator de risco, eu começo o ferro com 120 dias de vida. Como eu falei que o nosso paciente está com 3 meses de idade, talvez já fosse para começar o ferro aqui. Só que aí o que acontece? Então, se a gente for ver, é uma situação onde sim, eu tenho uma história clínica compatível com ferropenia. Ainda mais. E por que eu estou falando ainda mais? A suplementação atualmente da SBP, o que leva em consideração? Se eu tenho uma criança de termo, peso adequado para a idade gestacional, e não tem nenhum fator de risco para a ferropenia, começa com 180 dias de vida a suplementação com ferro, ou seja, com 6 meses. Se eu tenho uma criança que tem algum fator de risco, como era o nosso paciente, eu começo com 90 dias de vida, né? Seja aqueles que
têm um peso adequado para a idade gestacional e se estão em seio materno exclusivo ou independente do tipo de amamentação. E isso é um ponto importante, porque os guidelines anteriores falavam que se a criança ingerisse pelo menos 500 ml de fórmula enriquecida em ferro, que ela não precisava fazer profilaxia. Atualmente, eles já colocam que é independente do regime de amamentação, é para começar se tiver fator de risco com 90 dias de vida. Só que o nosso paciente tem um agravante, ele tem baixo peso ao nascer. E aí as crianças que têm peso inferior a 2,5 kg ao nascimento, pela recomendação atual da SBP, começariam o ferro com 30 dias de vida, com 2 mg quilo dia, e fariam isso até 1 ano de idade. Depois de 1 ano, ainda fariam mais 1 mg quilo dia até completar 2 anos de idade. Quem for, então, baixo peso entraria com 2 mg quilo dia, que é o caso do nosso paciente. Quem foi muito baixo peso, que é entre 1.000 e 1.500, 3 mg quilo dia. E quem foi extremo baixo peso, 4 mg quilo dia. E aí só cuidado com quem recebeu transfusão, que é interessante acompanhar a ferritina, o quanto que ele reaproveitou do ferro que foi usado na transfusão, né, antes de começar a suplementação com ferro. Ou seja, o nosso paciente deveria sim estar recebendo o sulfato ferroso desde os 30 dias de vida na dose de 2 mg quilo dia. Então já respondi uma das perguntas lá do começo. E isso nos faz crer, então, que eu sim estou frente a alguém que tem uma história clínica compatível com anemia ferropriva. Segunda pergunta, né, que estava aqui, é se os índices hematimétricos são compatíveis com a anemia ferropriva também. E aí que vem o grande ponto, porque a gente, em geral, quando tem uma anemia ferropriva, tem o HB baixo, tem o VCM baixo, tem o RDW alto e tem o eritrócitos totais baixos. O que acontece aqui com o nosso paciente é que ele tem um HB baixo, um VCM baixo, mas ele tem um RDW normal. O RDW normal fala bem contra a ferropenia. Ou seja, a gente está frente a uma situação onde os índices hematimétricos não são compatíveis. A história até é, mas o hemograma não é, né? E por que isso é importante? Porque, teoricamente, se eu tenho alguém que a história clínica é compatível e que os índices hematimétricos são compatíveis, eu já estaria autorizado a começar o tratamento empírico do sulfato ferroso, sem precisar fazer mais nenhuma investigação. E aí a única coisa que eu ia fazer é a coleta de um novo hemograma depois de 1 mês, depois de 4 semanas. Se houver um aumento da hemoglobina maior que 1 grama por decilitro, significa que eu tive uma boa resposta terapêutica. Isso significa que realmente era uma anemia ferropriva. E aí, então, eu trato por mais 1 a 2 meses, para poder fechar pelo menos 3 meses de tratamento, reforço a orientação alimentar para não voltar a ter a mesma situação anterior, e a intenção sempre do tratamento, mas isso eu vou falar mais para frente, é não só corrigir o HB, mas repor os estoques de ferro. Agora, se eu tenho uma situação onde os índices hematimétricos não foram compatíveis, ou a história clínica não é, ou então que eu dei ferro e a resposta não foi adequada, aí eu tenho que ampliar minha investigação. Ainda com perfil de ferro, mas, poxa, ele não respondeu ao ferro, eu vou colher perfil de ferro? Sim, porque muitas vezes a questão não é que não era ferropenia, é que a aderência ao tratamento foi inadequada, ou a ferropenia era tão intensa que não teve tempo de ter essa resposta. A gente ainda continua tendo ferropenia como principal hipótese. E fazer eletroforese de hemoglobina. Por quê? Porque o grande diferencial aqui é talassemia, né? E aí o que acontece? Se os exames vierem incompatíveis com a anemia ferropriva, eu vou tratar a ferropenia e eventualmente investigar perdas. Às vezes essa criança não tem uma parasitose, uma alergia alimentar que está inflamando o intestino, qualquer coisa que leve a perda intestinal de sangue e por isso que não está respondendo bem ao tratamento. Agora, se eu de repente tenho um quadro compatível com anemia de doença crônica, eu vou tratar a causa de base. Ou então, se eu identificar uma talassemia, ou se mesmo com esses exames eu não tiver nenhuma causa identificável,
eu vou encaminhar para o hematologista para ver o que está acontecendo. Tá? E aqui, então, a gente tem, talvez, o primeiro ponto-chave da aula, que é o fluxograma completo de investigação de anemia microcítica. Quem quer dar um print na tela é agora, é esse o momento, um dos principais slides aí da aula, certo? Esse fluxograma, na verdade, eu tirei de um artigo bem interessante que eu coloquei lá disponível para vocês, que é da Academia Americana de Medicina de Família. E aí eles fazem fluxograma para cada tipo de anemia, e aqui é em relação à anemia microcítica. E aí o que acontece? Eu tinha falado que o principal diferencial de anemia ferropriva é talassemia. E aqui eu tenho diversos marcadores para poder ver. Outro diferencial é anemia de doença crônica, e um terceiro diferencial, que eu nem cito aqui, porque não é uma coisa muito frequente, nem muito investigada no Brasil, seria a intoxicação por chumbo. Mas nos artigos americanos vocês vão sempre ler isso, que uma das causas de anemia microcítica é intoxicação por chumbo. E aí o que acontece? Nas 3 situações o HB está baixo, o VCM em geral está baixo na ferropenia, na talassemia, mas pode estar normal ou baixo na doença crônica. O RDW ajuda muito, porque costuma estar alto na ferropenia e normal na talassemia. Na doença crônica pode estar normal ou alto. Os eritrócitos totais, em geral, estão mais baixos na ferropenia do que nas outras situações. O ferro sérico, ele também pode ser baixo na doença crônica, na talassemia em geral é normal ou alto. A capacidade de ligação de ferro é alta na ferropenia, normal na talassemia e baixa na doença crônica. A saturação de transferrina só vai ser normal na talassemia, nas outras situações vai vir baixa. A ferritina ajuda muito, e vocês vão ver que ferritina a gente usa bastante como marcador, porque ela é normal na ferropenia, baixa na ferropenia, normal na talassemia e alta na doença crônica. O PCR vai estar normal em ferropenia e talassemia, a não ser que a criança esteja doente também, e aí na doença crônica que vai vir alta. E hemoglobina do reticulócito, que eu vou falar o papel dela mais para frente, é baixa tanto na anemia ferropriva quanto na talassemia, só vai ser normal na doença crônica. Ou seja, eu consigo, eventualmente, juntar aí diversos marcadores quando eu estou em dúvida para tentar ver para que lado está indo a minha anemia. Tá? Uma das coisas que ajuda muito, né, como eu falei que o principal diferencial é talassemia, é usar esse índice que é chamado índice de Menzel. Isso ajuda bastante a tentar diferenciar se eu estou frente a uma anemia ferropriva ou se eu estou frente a uma talassemia. Se esse índice vier abaixo de 13, é favorável à talassemia. E se esse índice vier acima de 13, ele é favorável à ferropenia. Não é um exame diagnóstico, tá? É um screening. Eu faço isso e isso vai ser sugestivo de ferropenia ou de talassemia. Né? E como é que eu calculo esse índice, então? É o VCM pelo número de eritrócitos totais em milhões, mas aí eu só uso as casas que tem tirando os zeros. Né? Então, por exemplo, aqui eu tinha então alguém que tem 3,41 vezes 10 à sexta, 3,41 milhões, com um VCM de 74,5. Então, vou fazer 74,5 dividido por 3,41, dá 21,8, e aí acima de 13, falaria mais a favor de ferropenia do que de talassemia. A gente já discutiu que provavelmente não é, que talvez ferropenia até esteja associada aqui, mas que o principal componente é de anemia fisiológica, mas vê que esse exame não corrobora a hipótese de talassemia para esse paciente, se a gente tivesse em dúvida, para pensar que esse é um diagnóstico diferencial. E o que é talassemia? É uma redução da produção quantitativa das globinas. Em geral, tenho 2 tipos de talassemia. Talassemia alfa, que eu tenho redução da produção das cadeias alfa, e talassemia beta, que eu tenho redução das produções da cadeia beta. O que a gente tem que lembrar é que as cadeias alfa elas são determinadas no cromossomo 16, e aí eu vou fazer a produção delas, os dímeros aí de globinas alfa, e as cadeias beta, gama e delta são todas produzidas no cromossomo 11, e aí quando a gente junta as alfa com as betas, a gente vai fazer os vários tipos de hemoglobina. A hemoglobina A, que tem 2 alfa e 2 betas, que é mais prevalente, a hemoglobina fetal, que tem 2 alfas e 2 gamas, e a hemoglobina A2, que tem 2 alfas e 2 deltas. Então, quando eu tenho beta-talassemia, o que acaba acontecendo? O padrão normal, então, seria o cromossomo 11, que vem da mãe, gerar as cadeias beta
beta, delta e gama, tanto do pai quanto da mãe, e aí vai formar a produção aí das betas. Eu posso ter diversos tipos de bloqueio. Eu posso ter bloqueio total de um ou de dois genes, e eu posso ter bloqueio parcial de um ou de dois genes. Quando eu tenho o bloqueio de um gene só, seja total ou seja parcial, a gente está frente a uma talassemia beta menor. Quando a gente tem bloqueio total ou parcial dos dois genes, a gente tem uma talassemia beta maior. E aí o que acaba acontecendo? Do ponto de vista clínico, eu acabo tendo três opções de situações clínicas em relação às beta-talassemias. Eu posso ter aquela pessoa que tem o traço beta-talassêmico, que, em geral, o que acaba acontecendo é que ela tem uma alteração, seja parcial ou seja total, mas de um único gene, e isso vai fazer com que eu reduza um pouquinho a produção das minhas cadeias beta. Isso faz com que sobre um pouquinho de cadeia alfa sem beta, isso estimula a produção da A2. Então, na verdade, é um paciente, quando eu faço eletroforese, vai ter um aumento das hemoglobinas A2. Costuma ter uma anemia microcítica hipocrômica e costuma ter, como eu falei, cadeias alfas livres, cadeias alfa em excesso. Eu posso ter a talassemia intermédia, que aí, do ponto de vista genético, eu tive alterações maiores aí na produção das cadeias beta, e vai fazer com que eu reduza muito a produção de beta, e aí, por consequência, o organismo acaba por adaptação aumentando a produção de gama. Então, eu vou ter pouca hemoglobina A e muita hemoglobina fetal. É um paciente que vai ter uma anemia microcítica hipocrômica, tem também cadeias alfa em excesso e normalmente cursa também com esplenomegalia. E tem a beta-talassemia major, ou maior, que aí é aquele que eu tenho alteração nos dois genes e que eu não produzo nada de beta. Então, eu não consigo fazer cadeia A. Então, o que acaba mantendo a minha circulação são as hemoglobinas fetais, porque eu não tenho hemoglobina A. É uma anemia severa, microcítica hipocrômica, tem muita cadeia alfa em excesso, tem muita esplenomegalia, muita sintomatologia, né? Então, são essas as três possibilidades clínicas que eu encontro em relação à beta-talassemia. Em relação à alfa-talassemia, então, como eu falei, vem do cromossomo 16, mas só que são dois pares de gene. Vem um par do pai e um par da mãe. E isso faz com que eu tenha diversas manifestações. Eu posso ter apenas um gene afetado, e isso, em geral, vai gerar um portador assintomático. Eu posso ter dois genes alterados, que podem ser de ambos dos pais ou um de cada lado. Isso vai gerar o traço alfa-talassêmico. Eu posso ter os três genes alterados, que vai gerar a doença HBH. E eu posso ter os 4 genes alterados, então, que vão gerar a hidropsia fetal. Ou seja, esse primeiro aqui não vai ter sintomatologia. Quem vai ter manifestação clínica são os outros 3. E quais são as manifestações, então? O traço alfa-talassêmico, então, que eu tenho alteração lá de 2 genes, eu vou ter produção da chamada hemoglobina H, que ela é formada por 4 cadeias beta. As cadeias beta em excesso acabam se juntando e formando um tipo de hemoglobina. As alfa não fazem isso, mas as beta fazem. Eu tenho precipitado, então, dessa HBH nos eritrócitos. Eu costumo ter uma discreta, então, microcitose com ou sem anemia. E lá no teste do pezinho, como produz muita cadeia gama, acaba muitas vezes encontrando a chamada hemoglobina de Bartz, que ela é formada por 4 cadeias gama. Tá? Então, esse é um achado que normalmente só aparece no teste do pezinho. Depois, na vida adulta, se fazer eletroforese, não vai aparecer mais, porque diminui a produção das cadeias gama. Tá? Essa hemoglobina de Bartz, então, é bem sugestiva quando presente de algum tipo de alfa-talassemia. Eu posso ter a chamada doença HBH, então, que eu tenho uma alteração, então, de 3 genes lá da minha produção. Isso reduz muito a produção da cadeia beta, e aí acaba formando, da cadeia alfa, desculpa, e acaba formando muitas cadeias beta que vão se juntar e formar hemoglobina H, que aí, em geral, sim, vai ter anemia e esplenomegalia. E eu posso ter a situação onde eu não tenho nenhuma produção de hemoglobina alfa, e isso vai gerar, então, hemoglobina de Bartz e HBH, mas só que isso já vai dar uma anemia grave no período intraútero, porque
a alfa está presente em todas as hemoglobinas aí, e isso acaba levando a óbito fetal, né? Uma coisa que eu tenho que lembrar é que os problemas da cadeia alfa, em geral, eles já se manifestam desde o nascimento. Os da cadeia beta, como tem hemoglobina fetal no início da vida, nos primeiros 2, 3 meses eu não vou ter sintomatologia nenhuma. A sintomatologia só vai começar depois dos 3 meses se o problema é na cadeia beta. Então, se é beta-talassemia, pode demorar para ter manifestação. Se é alfa-talassemia, as manifestações já devem estar presentes desde o nascimento. E falar de talassemia é diferente de falar de hemoglobinopatia. Por quê? Quando eu falo de talassemia, o meu problema é quantitativo. E quando eu falo de hemoglobinopatia, o meu problema é qualitativo. Então, o problema é quantidade, produz menos do que devia. O outro problema é qualidade, produz de uma forma diferente do que deveria, né? Existem mais de 1.200 mutações descritas que podem levar, então, a defeitos estruturais, sejam nas cadeias alfa ou nas cadeias beta. Os mais comuns que a gente tem é a chamada hemoglobina S, né, que eu tenho uma mutação na cadeia beta, que tem substituição de ácido glutâmico por valina, e isso leva, então, à mudança na estabilidade e na solubilidade da hemácia. Ela começa a ter uma chance de ter uma polimerização da hemoglobina quando ela é desoxigenada, e isso vai fazer com que a membrana da hemácia fique deformada e enrijecida nesse processo chamado de falcização. Então, quando eu tenho hemoglobina S, é o que vai gerar as doenças falciformes. Outro dos mais comuns é a C, que eu tenho também mutação na globina beta, mas eu tenho substituição de ácido glutâmico por lisina. E isso também vai gerar uma hemoglobina com tendência a cristalizar e a hemolizar. E aí o que acontece? Quando eu tenho essas hemoglobinopatias, eu posso ter a situação de traço, onde eu tenho um paciente que ele é heterozigoto, só um dos genes afetados. Em geral, essa hemoglobina anômala tem, sim, menos de 50% da produção, porque imagina, alguém que é traço falciforme, ele tem um gene que determina a produção de A e outro, o de hemoglobina S. A produção é em partes iguais, mas só que a S é destruída mais rápido. E quando eu faço a eletroforese, eu tenho mais A do que S, e isso que protege o paciente. E aí são pacientes, em geral, que eles são assintomáticos do ponto de vista clínico, exceto assim, em situações extremas, né? Aquilo lá não é recomendável para um traço falciforme voar em voos de cabine não pressurizada, porque ele pode falsizar, né? Então, são situações extremas, mas é importante a pessoa que tem saber para aconselhamento genético, né? Porque aí tem aquelas situações, eu tenho uma pessoa com traço que se casa com outra pessoa com traço, eu tenho 25% de chances de ter uma criança normal, 50% de chances de ter uma criança com traço e 25% de chances de ter uma criança que seja homozigota, ou seja, que tenha anemia falciforme. Se eu tenho outras situações, né? Uma pessoa com anemia que casa com uma pessoa com traço, 50% de chances de ter traço, 50% de ter anemia. Duas pessoas com anemia, 100% de chance de ter anemia. Uma pessoa normal com uma pessoa que tem traço tem 50% de chance de ter alguém que não tenha nada e 50% de chance de ter alguém que tenha traço falciforme também. E se caso alguém que não tem nada com alguém que tem anemia falciforme, eu tenho 100% de chance de ter alguém que tenha traço falciforme, né? Então, saber dessas probabilidades e conhecer o perfil genético do pai e da mãe é importante na hora da decisão de ter um filho, para levar isso em consideração, né? Os traços, então, o que acaba acontecendo? Quando eu faço o teste do pezinho, aqui eu retirei do manual do teste do pezinho, isso eu faço lá no período do RN, eu tenho, em geral, as hemoglobinas que eu produzo naquele momento e a ordem que elas aparecem. Então, quando aparece, por exemplo, um resultado que é FAS, é que eu produzo mais F do que A e produzo mais A do que S, mas as três estão presentes. Então, esse é o resultado típico do traço falciforme, né? Se eu demoro muito para fazer, nos prematuros às vezes acontece isso, o que acaba acontecendo? A A ultrapassa a fetal, depois a S também ultrapassa a fetal e pode surgir a 2. E aí, a partir de 90 dias, nem fetal eu não vejo. Só vejo A, S e, eventualmente, não está escrito aqui, a A2 também. Então, essa primeira linha é a linha do traço falciforme, de acordo com a época da vida que foi feita
a triagem do teste do pezinho. O de baixo é o traço com a hemoglobinopatia C, traço com a hemoglobinopatia D e traço com situações eventualmente indeterminadas, que isso pode acontecer. E aí eu tenho as hemoglobinopatias propriamente ditas. Então, por exemplo, quando eu tenho alguém que tem anemia falciforme, vem FS, né? Porque eu tenho hemoglobina fetal e eu tenho a hemoglobina S. E aí, se eu demoro para fazer, vem SF ou então só SS. E aí eu posso ter combinações, né? Por exemplo, SC é uma muito frequente, que associa então a hemoglobina S com a doença C. E aí eu vou ter alguém que tem doença falciforme, né? Da alfa-talassemia que eu tinha comentado, vem hemoglobina de Bartz, então, que é formada pelas 4 cadeias gama, mas se eu demoro muito para fazer, o que eu acabo encontrando é a doença HBH, que aí eu formo 4 cadeias beta, né? Então, tudo depende do momento da vida que eu estou fazendo, porque isso vai alterando de acordo com a presença da hemoglobina fetal ali. Então, o nosso paciente, que o resultado veio FA, é que ele tem hemoglobina F de fetal e tem hemoglobina A, que é hemoglobina normal, mais F do que A, que é esperado, porque ele fez isso quando era recém-nascido. Então, esse é o resultado normal esperado para a idade. Bom, anemia de doença crônica eu tinha falado que seria um diferencial, que é em relação ao estado inflamatório. Tem esse nome de doença crônica, mas acontece também na doença aguda. Por isso que eu tinha citado lá no começo que o mais provável para o nosso paciente, no caso clínico que eu dei, era de uma anemia fisiológica associada à questão da bronquiolite, pensando aí na anemia de doença crônica, que no caso não era crônica, era aguda. Em geral, dá uma anemia que é microcítica ou normocítica. O nosso paciente tinha microcítica. Tem alguns mediadores inflamatórios envolvidos, e isso, em geral, altera também a homeostase do ferro. Você tem acúmulo de ferro nos macrófagos, no sistema retículo endotorial, você acaba tendo uma inibição da proliferação e da diferenciação da série eritrocitária na medula, ou seja, agem diversos pontos para causar anemia no paciente. Então, vamos voltar lá às perguntas que eu tinha feito. Baseado na hipótese diagnóstica mais provável, qual que é a conduta indicada? Colher hemograma e perfil de ferro. Ele não tinha um perfil compatível com ferropenia para a gente pensar aí como primeira hipótese, né? E segundo ponto que a gente vai citar na próxima aula, eu não preciso colher esse perfil de ferro inteiro. Eu poderia colher só uma parte dele que já bastaria. Repetir hemograma com reticulócito e sangue oculto. Talvez mais para frente, mas agora não é a nossa principal hipótese. Iniciar tratamento empírico com sulfato ferroso. Na verdade, ele não precisa de tratamento para ferropenia. Colher ferritina sérica no hemograma e decidir sobre a necessidade de ferro profilático ou terapêutico baseado no resultado. E esse parece interessante, né? Porque é alguém que precisaria, sim, de ferro profilático, é alguém que tem fatores de risco para anemia, e aí, baseado no resultado, a gente poderia decidir se é só para começar a profilaxia ou se precisaria de ferro terapêutico. E a última envolvia provas de hemólise e eletroforese, também não seria investigação inicial. Então, pensando no que nós temos de opção aqui, nenhuma é ideal, eu diria, né? Acho que poderia, inclusive, pensar na hipótese de não colher exame nenhum e só acompanhar essa criança, né? Mas se for colher alguma coisa, ia ser um novo hemograma fora da infecção, para ver se ainda estaria alterado ou não, porque talvez só o fato de ter saído da bronquiolite já teria resolvido o problema. Em relação à profilaxia com sulfato ferroso, o que eu tenho que lembrar é que era uma criança que nasceu com peso abaixo de 2.500. Então, é a situação que eu tenho que começar com 30 dias de vida na dose de 2 mg/kg, que é o que está respondido na alternativa A. Então, quando a mãe perguntou se deveria estar recebendo sulfato ferroso, a resposta é que sim, deveria, desde os 30 dias de vida, na dose de 2 mg/kg, porque ela tem baixo peso ao nascer. Se fosse abaixo de 1.500, ia ser 3 mg/kg. Se fosse abaixo de 1.000, iam ser 4 mg/kg. Sobre a triagem da hemoglobinopatia, que veio FA, foi a última coisa que a gente discutiu aqui. FA é o resultado esperado para a idade, não tem nenhuma preocupação sobre esse achado. Não é FA de falciforme, não é de alfa-talassemia, não é nada disso. FA é o normal. Bom, gente, bastante coisa até aqui, a gente ainda tem bastante coisa para discutir. Deem uma pausa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal,
Aproveite, se você gostou do vídeo, dá um like aí, dá um joinha, ajuda a divulgar o nosso canal. E aí, aguardo vocês na parte 2. Até a próxima. Valeu, pessoal!